Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar mais uma história de um animal que passou na minha vida, que também não era de minha propriedade, mas que foi muito importante pra mim. Mas antes de contar essa história, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixarem seu joinha e ativarem as notificações. Então bora lá! O nome desse animal que passou na minha vida, que na verdade era uma mocinha, assim, era uma égua. É uma égua, né, que ela ainda está viva, graças a Deus. É Tirolesa Olena, mais conhecida no meu Instagram como Dona Olena, né. Ela foi muito especial na minha vida, por mais que a gente tenha ficado pouco tempo juntas, ela me marcou muito. E eu tive uma conquista com ela que pra mim foi um marco muito grande na minha vida também. A Dona Olena, né, é de propriedade de uma colega minha, da Stephanie, e na época que eu conheci ela, o senhor espartano cheio de bar era um neném ainda, ele tinha 2 anos e pouquinho, ele tava na doma ainda, e eu tava, consequentemente, sem cavalo pra montar, porque o Iraquinho tava na fazenda, e o espartano estava na doma, e o senhor Redface nem existia na minha vida nessa época, né. Então só tinha os dois, eu tinha só o Iraquinho e o espartano. E aí essa minha colega me ofereceu para eu começar a montar na Dona Olena. A gente treinou, acredito eu, durante uns 4 meses mais ou menos, mas não era todo dia que eu ia lá montar, eu ia tipo umas 2 vezes por semana, porque ela ficava na chácara e não na cidade. E na época eu não tinha carteira, né, eu era, vamos falar assim, neném. Neném nada, eu tinha 18 anos, mas eu não tinha carteira ainda. Eu tinha 18? Peraí. Eu tinha 18 anos, mas eu não tinha carteira de motorista ainda e nem carro. Então eu tinha que ir de carona lá pra chácara montar nela. E aí quando a Stephanie ia, eu pegava carona com ela, ou senão alguém me levava lá pra eu montar. E cada treino que passava, ela ficava mais fácil, gente. Ela era uma égua muito simples de tocar. A regra era não pegar na boca dela, porque ela não gostava que, tipo assim, na hora de virar você arrastasse ela nem nada do tipo. Ela fazia literalmente o trabalho sozinha, ela era muito fácil, né? Ela era baixinha, igual o espartano, e era muito boa nas viradas, ela virava muito colado nos tambores, e era muito fácil. Como eu falei pra vocês, a regra era só não pegar na boca dela. E aí durante esses 4 meses, na realidade, a gente tava treinando pra uma prova que ia ter lá no Camaro, se eu não me engano, foi a 3ª mega prova da Independência, que nem foi lá na pista, oficializada, né, do tamanho oficial, foi no rodeio mesmo, eles fizeram a prova no rodeio e quem classificasse pra final corria junto com a galera na final do rodeio, então assim, foi muito massa. E aí, a gente foi treinando até chegar a esse rodeio. E, gente, teve um dia que ela quase me matou. Eu juro por Deus pra vocês, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Foi sei lá, acho que faltava um mês ainda pro rodeio. Ela decidiu não virar o primeiro tambor e lá na chácara, a pista, ficava colada, tipo aqui na lateral tinha árvore. E era escuro, só tinha luz na pista. Gente, essa égua me socou no meio da floresta. Eu quase tive um piripaque depois disso. Eu peguei medo de treinar à noite, né? E medo daquele primeiro tambor. Eu acho que ela assustou com alguma coisa, não sei dizer até hoje o que foi aquilo. Porque ela simplesmente não virou o tambor. E aí, na hora que eu peguei na boca dela, que eu vi que ela não tava virando, aí que ela meio que negava mesmo. Aí ela abria pra aliviar pro lado dela. E aí a gente foi parar no meio da floresta. Eu quase tive um troço. E tava frio, né, porque essa época de julho e agosto faz bastante frio, então tava bem frio. E ainda ela fez isso, eu quase tive um infarto no dia. Ela tinha um jeitão meio mal-humoradão dela, assim. Geralmente ficava meio desconfiada com as pessoas, mas tinha um coração gigantesco. Detestava entrar no trailer. Gente, ela dava um trabalho pra entrar em trailer e caminhão que vocês não fazem ideia. Pra gente ir pra essa mega prova da Independência, a gente já deixou tudo pronto no outro dia, porque a gente teve que fazer tipo um corredor pra ela entrar dentro do trailer, porque ela não entrava por nada no planeta Terra. A gente acha que antes dela ser da Stephanie, ela era uma égua que tinha sido judiada, por isso que ela tinha tanto medo de trailer. Gente, eu não tô brincando. A sorte foi que no dia anterior a gente foi com o trailer lá pra roça e começou a tentar colocar ela lá dentro, e ela não entrava. E isso foi a sorte, porque daí a gente arrumou um jeito. Mas no dia anterior a gente ficou, sem brincadeira,
umas 2 horas pra conseguir colocar ela dentro do trailer. Depois que a gente descobriu o jeito que era fazer o corredor, no outro dia foi questão de segundos, né? Mas foi sorte, né, de ter ido um dia antes pra ver se ela entrava de boa ou não. E aí a gente só participou de uma prova na vida, mas foi uma prova que me marcou muito, né? Que foi um rodeio, que foi meu primeiro rodeio. Na primeira passada eu sou fizinhaca, gente, é normal, né? Vamos falar assim que é normal. Primeira prova, 4 meses só treinando com a égua, acontece. E aí eu fiquei meio desanimada, né? Porque eu tinha feito muito nhaca, eu falei, ixi, não vai dar nem um pouco certo. Mas, gente, na segunda passada, se eu não tenho aquele pequeno erro no primeiro tambor, que eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, a gente tinha classificado pra final. Ela virou muito bem o segundo e o terceiro, ela virou colado. E como eu falei pra vocês, era uma égua muito fácil de tocar, muito habilidosa. Ela amava correr, principalmente pista reduzida, era uma coisa que ela gostava muito. E ela era fechada no trabalho, ela não tinha corrida no sangue, mas corria, assim, ela virava muito grudado mesmo. Não segura a boca! Vai tua perna, vem! Vai, Júlia! Toca! Nossa, vai tá bem, vai, Júlia! Toca, agora, Júlia! Toca! 15, 7, 5, 8. E assim, ela foi muito importante também, porque antes dela, meu pai achava que eu tinha zero habilidade pros 3 tambores, não que eu monte bem, né, nada do tipo, não é isso. Mas achou que eu era, tipo assim, uma aberração, uma negação nos 3 tambores. E aí, logo que eu dei a segunda passada, gente, eu juro pra vocês, assim que eu passei da inspeção, né, meu pai me ligou, que ele tava assistindo a prova lá. E aí ele me ligou e falou bem assim, caramba, filha, que passadão que você deu, hein? Por pouquinho que você não entra na final. Falei, pois é, pai, você viu? Ele falou assim, não, eu falei pra todo mundo, essa aí é minha filha. Ela já tá 4 meses só com a égua, que não sei o quê. Eu falei, nossa, pai, não precisava e tal. E aí ele falou assim, nossa, filha, realmente, você tava com dificuldade antes por conta do cavalo. Falei, pai, esse esporte conta muito o cavalo. O cavaleiro pode ser bom, mas o cavalo ajuda muito. E aí ele ficou dos mais felizes comigo. E aí foi onde ele começou a ver que 1/4 de milha era muito importante. Porque antes disso, eu só corria com o iraquinho, que é puro sangue árabe. E como eu já falei várias vezes pra vocês, o árabe não é muito indicado para os 3 tambores. O quarto de milha é o cavalo mais indicado para esse esporte, porque eles têm todas as características. Eles têm explosão, velocidade. Então, assim, meu pai viu naquele dia que eu realmente precisava de um cavalo 1/4 de milha para eu correr. E como eu disse pra vocês, por um beicinho de purga, né, que a gente não vai pra final, mas eu fiquei muito feliz e muito satisfeita, porque, cara, fazia só 4 meses, e acho que nem isso que eu tava montando nela, e ela logo quase me colocou na final de rodeio, classificava 10, e a gente ficou em, acho que 12º, uma coisa assim, porque, tipo assim, tinham pessoas que tinham se classificado com 2 cavalos, e você só pode ir com um pra final. Então, assim, a gente ficou, tipo, em 12º e classificado só 10 pra final. E eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu queria muito ter ido pra final, mas eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu era capaz. E eu agradeço até hoje a Stephanie por ter me permitido montar nessa princesa maravilhosa que é a Dona Lena, que era bem sistemática zona, né? Mas tem um coração gigantesco. Muito obrigada, Stephanie, por ter me emprestado ela, por ter me permitido conhecer ela e por ter corrido com ela. Mesmo depois disso, eu ia algumas vezes lá na chácara e a gente montava e treinava às vezes, e era maravilhoso, cara, eu amava ela, tipo, era uma égua incrível, eu tinha como se ela fosse minha, né, o meu carinho por ela é gigantesco até hoje, porque foi graças a ela que eu conheci o mundo do rodeio, né, que foi o meu primeiro rodeio. Eu falei, cara, eu preciso de ir pra uma final. Naquele dia eu falei, cara, eu preciso de ir pra uma final, deve ser indescritível a sensação. E aí foi onde começou a minha paixão real por rodeio, né? Eu já corria prova oficializada, mas por rodeio foi ali que eu vi e falei, caramba, deve ser muito massa, né? E foi uma prova muito especial pra mim, e ela foi uma égua muito especial pra mim, por mais que não tenha sido de minha propriedade, ela me marcou muito. Bom, gente, essa foi minha história com a Dona Lena, que ficou pouquinho na minha vida, né? Foi por pouco tempo que a gente conviveu junto, mas foi uma égua extraordinária, maravilhosa, que já realizou um sonho meu, que era correr no rodeio, e foi onde acendeu minha paixão e minha vontade de ir para uma final de rodeio. Mais uma vez, muito obrigada, Stephanie, por ter me permitido montar nela e conviver com ela.
E espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixarem seu joinha, de ativar as notificações e compartilhar com um amigo de vocês essa história aqui. Então é isso, meu povo. Até a próxima!